Boa noite, irmãos. Ficamos felizes de estar aqui mais uma vez. Primeiro eu quero dar os nossos parabéns para esta igreja que terminou hoje nessa série de conferência, e foi muito bom. Eu também participei quase no início, né? E os demais. E hoje aqui também, porque teve um problema no meu tratamento do dente, né? E tive que voltar, retornar amanhã no médico lá, né? Não sei quantas vezes vou vir, só Deus é quem sabe. Então estamos aqui para contribuir um pouquinho com esta igreja, com os irmãos. E tivemos ao culto ontem, vim anunciando a igreja, quando eu decidi vir, né, que ia deixar para vir amanhã. E aí eu pensei muito, eu não gosto de deixar as coisas por última hora, ver se acontece um imprevisto, né? Aí comecei a pensar bem, analisar bem, deixar o culto lá, né? E comecei a examinar bem. Vou lá, visito a Simone, Demir, Felipe, e lá na igreja encontro o Éder, né, Flávia, os netos e os irmãos. Então, aí pronto, já tinha conversado com o irmão Daniel antes. Até no dia que eu estava, eu não vim assim, falei, eu vou pregar tal assunto. Mas quando conversamos com ele, sabe o que eu estava estudando? Jeremias capítulo 18, o oleiro e o vaso. Mas depois disso passou muitas coisas na minha cabeça. E hoje de manhã estudei lá na igreja de Birajara, a primeira epístola de João, capítulo 2. Fui até o versículo 4. Muitas referências e tal. Eu vou continuar lá em Bauru. Mas chegando, parece que pesou a balança mais. E achei, sem dúvida, o Espírito Santo que guia a gente, né? Eu não vou assim, eu vou pregar tal coisa, tal assunto. Eu vou lá no Birajara, lá, chega na hora eu mudo, conforme está o auditório, né? Se tem visitante, a gente tem que ver que eu esforço com uma mensagem assim para dar para os dois grupos. E hoje eu vou tentar fazer o mesmo. Mas Jeremias capítulo 18... Então, o vaso nas mãos do oleiro. Isto é, irmãos, é uma lição para nós. Aqui no caso o Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, sem dúvida, ele que inspirou o profeta a escrever. Então, o Espírito Santo quis ensinar o profeta Jeremias, para ele ensinar para o povo de Judá, o povo judeu, e nós hoje aqui. Olha, você levanta, note bem, irmãos. Primeiro ele falou levanta, porque tem que levantar. Vai ficar sentado? Levanta e vai, mas desce. Porque a olaria de antigamente, hoje tem acho que em qualquer lugar, mas antigamente, como é vizinho nosso, ela era na Baixada, ela era na beira do rio. Tinha lá vizinho nosso, quando tudo era criança, olaria, e lá que fabricava tijolos, etc. Então ele disse para Jeremias: você desce, você vai lá, você vai aprender uma lição, vai observar um oleiro. O oleiro constrói o vaso de barro. Aí Jeremias desceu lá, como todos sabem, não é novidade essa história, né? Essa lição. E ele deve ter sentado na casa do oleiro, ficou bem tranquilo, assistindo, vendo, né? E o oleiro trabalhando. Hoje está mais prático. Naquele tempo talvez era mais rústico de fazer. Jeremias, daqui a pouco quebra o vaso. Que será que passou no pensamento
de Jeremias. Será que ele vai colar, reformar? Como que vai reformar? Colar esse barro? O oleiro descartou, começou a fazer outro barro, outro vaso. E assim, Deus quer fazer com o homem, com nós. Fez comigo e fez com talvez a maioria de vocês. Não conheço todo, tem novos aqui. O vaso quebrou lá no jardim do Éden, o primeiro homem. Então Deus, ao formular o plano da salvação antes da fundação do mundo, então Deus planejou, arquitetou a humanidade, o homem. Vou fazer o homem de barro. Mas Deus falou: eu vou fazer um homem, mas que ele tem o livre arbítrio de escolha. Deus poderia fazer um homem que o homem não pecasse, ficava no cabresto. Deus não fez o homem como um robô, de fazer o que ele quer. Deus fez um homem perfeito, mas depois lá, só deu o recado: não coma de tal fruto, que lá está o conhecimento do bem e do mal, e o homem é curioso nas coisas que é proibida. Foi a primeira mulher, Satanás, sagaz. Sempre eu lembro do pastor Antônio, falo lá isso, que a serpente, a cobra, ela falava. Porque se ela não falasse, até usei um dia desse essa expressão contando, se ela não falasse, quando ela falou com a Eva levava um choque e saía correndo. Falei: imagina, eu falei para os irmãos, vocês saem aqui do templo, do culto, que vai na rua, vocês encontram uma cascavel, uma cobra, chega e fala: bom dia, seja bem-vindo. Você vai correr, não é normal. Encontra um cachorro, fala: boa tarde. Não. Então, bom, comeu. Quando Adão comeu, aí ele abriu os olhos, viu que estava nu. Ficou com vergonha de Deus, ele e a Eva. O que ele pensou? Aí ele cortou folhas de figueira para fazer aventais. Então ali que começou a salvação pelas obras. Foi ali, vem até hoje, 2 planos de salvação. Então o homem faz do jeito dele, ele fez. Deus não aceitou. Vai sacrificar um animal, olha, vai derramar sangue. O animal inocente não tinha nada a ver com a culpa, com aquela que Adão cometeu. Aquilo prefigurando, Deus já sabia antes, Deus é sabedor, que um dia o Filho de Deus ia, Deus homem, fazer carne, Deus Filho, e morreria na cruz, derramamento de sangue para pagar os nossos pecados. Pronto, fez isso. Aí ele fez, obedeceu, tirou, matou o animal, derramou sangue, teve derramamento, e fez as vestes de pele de animais. Então, quando o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que Jesus não tinha vindo no mundo ainda, mas o Espírito Santo que inspirou, escreveu a Bíblia, o que falou com Jeremias. Mas vocês notem bem, quando Jesus andou na terra, Jesus caminhando, aquela multidão, quando ele encontra aí indo, quem é que falou para Jesus na multidão? Como que Jesus ia saber que em tal lugar tinha um homem trepado na árvore? E esse cidadão, curioso, chamava Zaqueu. Como que Jesus? Quem é que falou para Jesus que o homem é Zaqueu? Jesus disse assim para ele: Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar na tua casa. Você vê, esse desce. Zaqueu, homem rico, ele desceu. Tudo orquestrado pelo Espírito Santo. Ele desceu. Ele teve que descer. Jeremias teve que descer também lá.
desceu e foi na casa. E tudo sabe a história. E o Zaqueu recebeu Jesus. Jesus entrou no coração de Zaqueu. Ele se converteu. E muitas que Jesus usou dessa maneira. Uns ele falou: levanta e te anda, fala dos cegos. E Zaqueu, desce do teu pedestral, rico. Ainda Zaqueu disse: olha, se tenho defraudado alguém. Ele não disse que ele falou se. Ele talvez na consciência dele, não. Eu retribuo quadruplicadamente. Foi além da lei, do que ele exigia. Então, o que o Espírito Santo quis dizer para Jeremias? Que o homem precisa nascer de novo. Deus quer fazer com o homem como o oleiro fez com o barro. Não tem como nós consertar a nossa vida, pagar os nossos pecados por nós mesmos, por nossa religião, por nossas obras. Por exemplo, quando eu me converti, eu aceitei que Jesus pagou meus pecados, como alguns ensinam, os passados. Mas e o futuro? Agora Jesus na cruz, ele pagou o pecado passado, presente, tudo bem, e o futuro está pago. Mas não porque ele pagou, a gente vai abusar. Eu não sei, porque nós somos pecadores. Só que o cristão, ele não vive na prática do pecado, mas ele peca. Até no último dia de nossa vida, podemos pecar, mas está perdoado. Mas só que devemos pedir perdão quando a gente ofende a Deus. Você está consciente? Se ofende um irmão, peça perdão por irmão. Se caso, e o pecado que dá com a igreja, que as pessoas não gostam, acham, não. Falta nos cultos. Vem nos cultos como quando quer. Não estou dizendo aqui, eu não sei como é que os irmãos aqui são. Eu tenho experiência na minha lá. Cada um sabe como é que vai a igreja. Mas a gente sabendo, os irmãos, como que vai o mundo, as igrejas estão tendo dificuldade para caminhar, ensinar, não tem, porque a igreja somos nós. Ninguém é obrigado a vir à igreja. Deus não quer nada que seja obrigado. Ele quer que venha por amor. E a pessoa relaxa, porque não perde a salvação. Precisa ver se tem a salvação. Então aqui, vendo aqui em Jeremias capítulo 18, versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci para a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro e fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós vemos aqui em primeiro lugar, Jeremias capítulo 18, a oferta, nós vemos aqui, é da salvação. Se alguém aqui
ainda não tem a salvação, ou é um religioso, aqui está a oferta da salvação, e é de graça, é uma promoção, mas é de graça, e é através do novo nascimento em Cristo. Novo nascimento. Ninguém de nós consegue nascer se não for com o nascimento que vem de cima, através do Espírito Santo, através de Jesus. Depende tudo dele. Então, como no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, olha o que Jesus disse para Nicodemos. Só vamos ler esse versículo, porque ele tinha perguntado para Jesus. Nicodemos chegou primeiro elogiando Jesus: bom mestre, ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele chegou elogiando. Irmãos, se fosse algum de nós ser humano, quando a gente recebe um elogio, a tendência é o quê? É ficar um pouco orgulhoso. Eu tenho isso assim, por exemplo, canto bem, toco bem, e você está falando aí, pronto. Mas parece que Jesus não deu tanto ouvido pelo que ele falou, pelo elogio. Ele foi para um outro lado dele, que ele não esperava aquela resposta. Jesus disse que era necessário vos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E essa resposta vem até hoje. Não é ser religioso. Só tem duas classes de pessoas nessa face da terra: salvos e perdidos. Eu costumo dizer lá, a gente vai no velório, fala, ali está o corpo, não fala a pessoa, ali está o corpo. Não vejo falar, aí está o nome da pessoa, está o corpo. A pessoa está em algum lugar, está lá com Cristo, ou não está com Cristo, está em outro lugar que ele não queria. Então Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então essa aqui é o Evangelho que, graças a Deus, nós, batista, independente, irmãos, a igreja local, independente, a maior prova é que a igreja de Cristo, porque ela não depende de nada de homens. A igreja que depender de outras sedes, de uma matriz, então, vamos dizer, pode ser salvo, pode ser uma igreja, que a igreja quer dizer uma assembleia. Uma assembleia de Deus não é assembleia de homens, reunião de homens, porque tem alguém. Quando eu estava reformando o templo lá, quando era para mexer na torre, eu não queria que mexer. O pedreiro falou: isso aqui vai cair na cabeça, e vai, tá, os ferros e tal. Aí pronto, mudamos. Aí a pessoa que veio entregar o material veio por lá e falou: Sebastião, então tem que discriminar a nota. Eu falei: por quê? Porque você deve ter feito um plano aí, agora isso é fora, para apresentar para a sede. Eu falei: o que é isso, sede? Não, ele achou interessante. Aí eu expliquei para ele como que é a igreja batista, a igreja local. É aqui que decide, aqui é a igreja, não pede autorização para outro. Não é assim. Então aqui nós vemos aqui uma lição que o Senhor quer nos ensinar através da palavra de Cristo na Bíblia e do profeta e o oleiro. Deixa Deus nos fazer nós de novo. É Deus que nos faz, é Deus
que nos controla. Deixa, depois de salvo, deixa o Espírito Santo guiar. Meu amigo, se você não tem Cristo, olha, existem implantes de coração. Eu vou implantar aqui um dente e tudo. E o Espírito Santo, Deus, Ele implanta no homem um novo coração, lá na alma, no centro, no ser, uma nova natureza, a natureza divina. Nós temos duas naturezas aqui nessa cachola, nesse corpo: a natureza diabólica, que ela está ainda, e tem a natureza divina. Aquela que você alimentar mais, ela vai vencer a outra. Não 100%, porque enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós estamos com ela. O dia que nós partir, acabou a natureza velha. Aí nós vai com Cristo, é só a natureza divina. É o novo homem. Então está o novo homem e o velho homem. Se você alimentar mais o velho homem, é claro que ele vai pôr as manguinhas de fora, vai dar trabalho. Ele vai querer, como disse o apóstolo Pedro, cuidado, voltar daquele tempo que você fazia. Basta aquilo. Então aqui o profeta, ele nos deu essa lição. Aqui Deus que deu-nos a lição através do oleiro. Quando o vaso quebra, o que o oleiro faz? Ele faz outro vaso novo. Então deixa Deus sempre deixar nós novo homem. E quanto mais amadurecendo a gente vai, quanto mais estuda a Bíblia, quanto mais frequenta, não é o frequentar a igreja, não é a igreja que salva. Igreja somos nós, vamos dizer assim, os cristãos, o membro do corpo. Cada um dependeu de Cristo como Salvador. Ela prega quem salva, ela prega o verdadeiro Salvador, a verdadeira doutrina. Então, e assim Deus quer fazer com o homem como com o homem que se quebrou e está quebrado. Enquanto ele não encontrar com Cristo, ele não aceitar Jesus, ele continua quebrado. Ele vai para o inferno. Se ele morrer naquela situação, ele vai para o inferno. Não sei se já falei aqui, uma vez eu falei lá quando estava no velório, lá, sentado assim, perto de mim. Ele falou baixinho, meu, descansou. Do jeito que ele falou, eu respondi: descansou se morreu em Cristo. Se ele não morreu em Cristo, agora que começa o sofrimento eterno. Descansou o corpo. Doença, dor, ele não está sentindo mais o corpo. Está aí. Mas a alma. Ele ficou, viu? Não falou nada. Então, tal como um oleiro transforma o vaso, assim Cristo transforma o homem. E em seu Filho, Deus transforma o homem por meio do seu Filho. É por meio da fé, irmão. Todos nós sabemos disso, nós aprendemos. Antes ninguém sabia. E isso nós devemos passar para os outros, ensinar as pessoas. Então levanta e desce para a casa do oleiro, e te farei ouvir as palavras. Então a casa do oleiro era onde vários vasos eram feitos de barro. E nós também somos vasos de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. Nós temos um tesouro dentro de nós, que o apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. O que o apóstolo Paulo fala? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo disse. Então nós temos um tesouro. Temos, porém, este tesouro em um vaso de barro.
O que não faz nós não perder a salvação é esse tesouro que nós temos, é o penhor, é uma parcela comprada a nossa alma. O restante nós vamos ter quando Cristo vier e na primeira ressurreição, na ressurreição dos santos, depois que terminar a grande tribulação, no finalzinho, antes de entrar no milênio, aí nós vamos ter o corpo glorificado. Aí isso é o penhor, você recebe tudo a garantia, o resto que tem para dar. Então o Espírito Santo não sai, mas se tiver Ele mesmo. Pecar, nós pecamos, nós não vamos desanimar porque nós pecamos. Perde a paciência, alguma hora que não deveria perder a paciência, porque nós estamos nesse vaso frágil. Mas só que na consciência nossa, fala, você vê, não, eu desafinei aqui, eu errei o alvo. Todo cristão tem essa dificuldade e essa experiência, uns mais e outros menos. O apóstolo Paulo, olha, o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7, ele disse lá claramente: o bem que eu quero fazer o bem que eu quero eu não faço. E assim é todos nós. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Por quê? Estava na natureza aqui velha junto. E assim o crente não quer errar, mas erra. Então ele fala aqui, em vaso de barro, porque, para que a excelência do poder seja de Deus. Nós sempre devemos exaltar a Deus, louva Ele. Nada é de nós, irmãos, nada. Nós somos um instrumento na mão de Deus. Deus quer usá-lo. Se é um pregador, Deus quer usar o pregador a boca dele. Quinta-feira mesmo, tivemos na casa no sítio, visitando uns irmãos. Eu e a mulher levamos uma visitante. Vamos lá. E conversando, eu falei, vamos estudar a Bíblia. Sentamos na mesa, outro ficou na sala, no sofá, a casa grande. O que vocês querem estudar? Nada. Ah, pastor, quem vê que vê. Falei, então eu vou estudar Judas. E estudei um pouco de Judas. Foi um estudo muito bom, experiência, cada um lia. Mulher lia, fazia pergunta, eu fazia pergunta. Você vê que gostoso que eu estudo assim formal nas casas. Parece que aprende melhor assim, porque lá sai pergunta. E vai, é gostoso. Então, e aqui então a excelência não está em mim nem em ninguém. O poder seja de Deus. É Ele, graças a Ele. E não de nós. O homem não é nada mais que um vasilhame de barro. Você falou vasilhame de barro e de vidro, quebra fácil. Pá. Quebrou, não tem como conserto. Ele quebrou lá no jardim do Éden. O homem quebrou. Fosse pela lei, como é que vai guardar a lei? Aí teria que ser 100%. Quando Jesus, lá em Romanos capítulo 8, lá conta assim, os irmãos conhecem, apóstolo Paulo falando que a lei, ela é espiritual. Então a lei, ela ficou enferma. Alguma versão fala que ela ficou enferma pela carne. A lei, ela chega no homem, o homem não guarda, ela fraquece. A lei é santa, a lei é pura. E assim que vem com o dedo do Antigo Testamento. Todo homem que se põe na frente da lei, a lei apresenta, o homem não guarda. É como, usei muitas vezes o exemplo, o médico passa receita, dieta para o paciente. O paciente não cumpre, eu também sou um. Você não fica, o médico fracassa, porque você não guardou, não sei o que ele mandou. Agora, quando a lei chegou em Jesus, note bem a diferença. Quando a lei chega em Jesus, ela não ficou enferma na carne, ela ficou forte, porque ela encontrou alguém que satisfez
as ordenanças dela. Quando ela encontrou o próprio Filho de Deus, ela não ficou enferma, ela não ficou fraca. Pronto, satisfeito. Então, quando Jesus fez isso, ele fez isso em nosso lugar, ele foi o nosso substituto. Então, quem tem Jesus, descansa, sossegado, dorme, ora, agradece, olha, eu aceitei Jesus, e pede força todos os dias, estuda a Bíblia, frequenta os cultos, aprender, a igreja para aprender, para ensinar, ninguém está aqui para fazer bonito, ninguém na igreja vem para passear, tem tantos lugares, se for para divertir na carne, tem muitos lugares aí fora. O irmão falou para meu irmão, eu não sei o que esse povo acha do pecado. Eu falei, que irmão, você está pensando que o pecado é ruim? Que o irmão fala converteu novo, não participou. Se o pecado fosse ruim, o pecado é bom, a carne gosta, só oferece. Ninguém vai oferecer, vai lá ter numa festa, lá vai pôr lá uma onça, lá vai pôr um negócio para pegar um bicho, um veneno lá, só coisa que atrai. Então a nossa fraca natureza, irmãos, natureza humana, ela é fraca, e nós somos fracos, tudo em nós, que inclui, mas não está limitado ao nosso corpo físico. A nossa natureza humana, ela não está limitada, ela vai embora. Nós que devemos pôr limite, que se deixar para a natureza humana, ela não tem limite. Quanto mais você aprova o pecado, se não tiver em oração, muito menos se não tiver a natureza divina, aí não tem quem serve. Que quando eu não tinha a natureza divina, quando eu era desaforado, eu arrependi de não fazer mais, ofender mais, xingar mais. E hoje não, hoje nós arrependemos, nós temos freio. Esse dia eu descobri uma coisa sozinho também. Quando lá em Salmos fala que se nós pomos freio e cabresto na boca do cavalo, nós pomos para que obedeça. Vamos ver por quê que ele falou lá, por freio e cabresto. Os irmãos, eu cheguei à conclusão atendendo assim, porque o cabresto, se você pôr só o freio na boca do cavalo e monta em cima dele, ele vai onde ele quer. Você põe o freio, ele vai embora. Aí põe o cabresto, ó como é, que tem o cabresto sem freio também, que usa, a gente usou muito. Se você é cavalo manso, que você puxa, ele obedece. Um cavalo meio chucro, então você põe o cabresto e o freio engatado no cabresto. Então você puxa as rédeas no cabresto e o freio. Aí você para o cavalo, você traz ele para cá, você traz ele para lá, todo lado. Então ele falou, nós temos que pôr cabresto e freio na nossa boca. Se usa. Então, e aqui, ele fala essa fraqueza, porque a nossa fraqueza está nós estamos no corpo, nos nossos corpos físicos. Esse corpo, ele vai ser corrompido. Esse corpo aqui não herda o reino dos céus, carne e sangue. Vai ser, não vê aquele hino que fala, não sei que nome que vai me dar? Não sabemos. Aquele hino, você sabe aquele hino? Não sabe que nome? Não sabemos. Se você chamar Sebastião lá, não sei, acho que não sei. Vamos saber lá, né? Então, essa fraqueza aqui, ela estabelece um grande contraste com a glória do Evangelho. Evangelho, boas novas, simplificar, boas notícias. Você vê que a gente chega, qual é a notícia boa que você tem que me dar? Tem uma novidade? Agora nós cristãos, eu tenho uma novidade, e boa. Jesus te ama, Jesus morreu para te salvar. Essa é a boa nova que eu tenho para te dar. Mas às vezes nós não falamos isso. Que notícia? Notícia porque a política lá está ruim, a gasolina subiu mais e tal. Isso, irmãos, se você estar no lugar, você puxa falar em futebol, vai embora, estende o assunto.
Está no velório. O velório não é igual de primeiro. Política, vai embora. Mas cidade pequena. E vai embora. Isso. Mas você puxou o assunto do evangelho e joga água no fogo. Pronto, acabou. Quer ver? Você quer acabar o assunto? É isso. Então essa fraqueza estabelece tudo em nós. E Paulo relembra-nos que a maneira de Deus atuar é agir através daqueles que são fortes. Vocês acham que são fortes? Os que são fracos, humildes. É esse que Deus trabalha. Nos fracos. Você tem que reconhecer que é fraco. Depende totalmente de Deus. Quando nós dependemos totalmente de Deus, tudo funciona, irmãos. Olha, falei para o irmão Daniel, está quase esse ano, dia 31 de dezembro, vai completar os 10 anos que eu estou lá no Birajara, naquela igreja. Vem trabalhando, vem tantas coisas que vi. Esse dia eu recebi um convite. Bom, eu não vou contar direito porque está gravando, né? Vai que o pessoal ouve lá, né? Mas então vamos continuar aqui. E nada admirado aos olhos do mundo. O mundo, se a gente for esperar que o mundo vai admirar de nós, não. Aos olhos do mundo? Não. Um tema característico desta carta é que a preocupação de Paulo era sempre dar glória a Deus e não a si mesmo. E glória a Deus, assim que nós devemos fazer. E no versículo 3 aqui de Jeremias 18: eu desci para a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então Jeremias aqui, instruído pelo Espírito Santo, e nós deve ser sempre instruído pelo Espírito Santo, deixa ele trabalhar, deixa ele nos instruir. Ele devia contemplar a obra do oleiro. Então era isso que o Recavalho contempla. Olha demoradamente, não é rápido, na olhada rápido. E isto corresponderia a Judá, que tinha se quebrado e não poderia ser mais usado nas mãos de Deus. Um vaso quebrado, ele não vai ser mais usado. Quando nós, irmãos, nós estamos fracos, quebrados, vamos dizer assim, Deus não tem como usar. Não fisicamente, o ânimo desanimado. Como que Deus vai usar um homem quando ele está desanimado? Não quero ir na igreja hoje, não quero ler a Bíblia. Ele está quebrado. Não, ele deve levantar a cabeça e pedir socorro a Deus. Então ele quebra a nossa velha natureza diabólica e implanta a nova. Esse é um implante que todos devem fazer, que ainda não fez. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Porque o oleiro, ele estava trabalhando, ele era mestre naquilo, ele sabia. E Deus também foi uma lição. Deus usa as coisas simples para nós explicar as coisas ocultas que estão escondidas para nós descobrir, porque as lições espirituais estão ocultas. Jesus, ele usou aquela no Evangelho, a lei da semeadura, que você semeia, você planta,
e vai nascer. Olha, ele usou até a semente, falou que se a nossa fé for como uma semente de mostarda, a semente de mostarda é pequena, mas ela cresce e dá muito fruto, e dá uma árvore grande, e as pombas vêm todas, as aves sentar em cima. Você planta um caroço de feijão, você faz uma média de que um caroço, quantas vagens dá, quantos caroços dá num pé de feijão? Dá aquela penca assim, ó, bastante frutos. Então nós é assim, a nossa fé pode ser pequena, mas ela é verdadeira, é viva. A fé deve ser viva, a semente é viva. Se for semente morta, podre, carunchada, ela não vai nascer. A nossa fé é viva, e ela produz frutos, ela nasce, ela dá frutos. Então aí como o oleiro pensou em bem fazer. A lição da casa do oleiro é que Deus nunca arruma o que o homem destrói ou que destruiu. Deus faz de novo. O diabo, Satanás, ele destruiu no início da criação. Ele destruiu a humanidade. Sim, note bem, mas fica pensando como é que as coisas. Só tinha um casal, não tinha filhos. Os filhos de Adão e Eva não teve tio, Adão não teve sogro, Eva não teve sogra. Os filhos de Abel e que não tiveram o vô, que é Adão, mas bisavô não, né? Note bem como é começo. E o diabo fez um estrago medonho. O mundo jaz no maligno. A Bíblia fala, está no maligno. O sistema deste mundo é governado por Satanás, e nós cristãos no meio, nós estamos no bolo, no meio, mas só governado pelo Espírito Santo. Será que todos cristãos, ou chamados cristãos, será que estão sendo governados pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito da carne, ou do maligno? Então, o homem tenta arrumar o que Satanás destruiu lá no início da criação, mas não consegue. As religiões tentam isso daí. A reabilitação do vaso novamente é impossível para ser bem usado. Se o homem quer, a religião quer reabilitar, quer preparar, a igreja quiser preparar uma pessoa, um candidato, nunca ela vai endireitar ele. A igreja, eu falar, o ser humano, nós, se o Espírito Santo não estiver habitando lá, porque na hora que está lá fora, aqui está na igreja. Na igreja todos têm cara de santo, de anjo, vamos dizer, coisas de lindos, tudo bonzinho. Amém, 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 não para mais, Deus abençoe. Mas vamos ver nos bastidores, vamos ver em casa, vamos ver no lar. Este dia, ai, mas cada coisa, vou contar as coisas que eu lembro, vai longe. No carro, deu uma coisa, como é que a mulher, um negócio deu um contra, né? Esqueça de falar para mim hoje. E o celular ficou baixo no cine, ficou. E a mulher falou, vamos ver agora no carro, o que ele vai fazer agora? Da família. O Demir falou isso para mim, Simone. Vamos ver agora o que o pai vai responder para a mãe. O dia que estava meio as coisas perdidas aí, deu uns problemas e tal. E eu quieto. Eu estava dirigindo e a mulher falando, porque não sei o que, você é culpado e tal e tal. Então aí que é, olha bem. Agora, o crente, seja onde for, ele pode falar algo alto, tudo, mas ele não é quem ele era. Ele não vai falar palavrão, ele não vai ofender, ele não vai xingar, ele não vai ofender o ser humano, o irmão que não seja, que ele é a imagem de Deus, criatura. Você não vai, não pode falar nem de bobo, ou você é um bobo, um raca disso, é digno do fogo eterno, do inferno. Não podemos falar isso, não pode humilhar, pode.
E olhando o pastor Antônio agora, lembrando agora. E na igreja também, com o seu dirigente, com o seu líder, com o pastor. Irmãos, não é fácil. Você está aqui na frente e dirigir várias cabeças. Na parte, isso é porque é parte espiritual. É responsável com Deus. Cada um é responsável, todos nós somos, mas quem está na frente? Então aqui, o oleiro o oleiro aqui, ele tem liberdade quanto ao seu plano, assim sempre será. O homem tem liberdade também de fazer a escolha que ele quiser, tem liberdade. Você tinha liberdade, quer vir no culto, vem, não quiser, não vem. Mas só que ele deve procurar, o cristão, de escolhendo a liberdade, sempre a escolha que seja a melhor. Uma vez ele escolha que não é melhor. Entre dois caminhos bons, o caminho bom e o ruim é fácil, é claro. Isso aqui é ruim, eu não vou escolher. Mas quando dá dois caminhos bons, aí tem que ver qual é o melhor, que rende mais para a glória de Deus, que agrada a Deus. Ficar em casa, de culto, deitado no sofá, ou deitar mais cedo, é bom. Agora, qual é melhor? Ir na igreja ou ficar em casa? Pode estar cansado. Quantas vezes, eu me lembro quando eu trabalhava aqui, chegava morto de cansado. Cansado mesmo de trabalhar na construção civil. No que eu parava em casa, eu entrava no carro, irmão, estou morto. Mais morto que vivo. O irmão quer ficar, fica, não, vamos embora. Eu falo, o pastor Antônio, eu ia mancando, o pastor mancando, falei, vem o Jacó lá, tá morto. Ficava escorado lá atrás. Não queria levar, e o pastor não tinha veio, a Raquel estava dando aula, o Edmund não estava, chama, irmão, vem aqui no teclado, ou dirigir. Eu queria ficar sentado lá, só ouvindo. Mas eu vinha na igreja, graças a Deus. Amava a igreja, amo a igreja, não quer perder os cultos. Então aqui, o que o homem não deve errar é a escolha sobre o destino da alma dele. Se tem alguém aqui que não escolheu Cristo, olha, está correndo risco. Isso ele não deve errar. A escolha do seu viver, sua casa, morada depois da morte. A escolha é aqui, é hoje. Amanhã pode ser tarde demais, tem aquele hino. Não deve. Deus quer fazer do homem um vaso novo para ser o seu próprio uso. Então, os irmãos, finalizando, o Espírito Santo ensinando Jeremias sobre duas coisas: a experiência do oleiro no barro, do vaso, quebrou, ele fez outro. Então, para Jeremias saber bem como é que é, mais preparado como profeta de Deus, para aquele povo rebelde, aquele povo cruel, que no fim rejeitou o próprio Filho de Deus, o povo que vinha errando. Jeremias, profeta, fala lá no capítulo 26, 25 por aí, que eles madrugavam, ele ia madrugando, os irmãos, madrugava para trabalhar para Deus, pregar o evangelho, pregar contra o pecado. Jeremias é chamado o apóstolo que desmancha prazer, já vem esse aí, ó. Jeremias, por quê? Que muitos, hoje os cristãos não sofrem. Diz que o profeta Isaías, ele foi, eu vi dois tipos de explicação sobre ele. Olha, uns falam que ele foi pendurado assim, com a perna assim, foi cerrado assim, de cima, mas todo jeito é ruim. Outros dizem que foi num local de madeira dentro assim, Jeremias, o profeta, e pensa bem dele com o trançador lá, ranque, eu já sei que trançador, sei como é que é, vai, passa no meio, os irmãos, porque trabalhava para Jesus, para Deus. Jesus não tinha vindo, mas estava pregando contra o pecado. E hoje não pode falar muitas coisas contra o pecado. Vai chegar um ponto que você não pode nem falar sobre o inferno. No púlpito, com certas pessoas ofende. Você falando do inferno.
Não. Então aqui nós vemos isso. O Espírito Santo ensinando na Bíblia para nós. Precisa morrer com aquela velha vida de pecado, morrer, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 6, morrer, ser sepultado na morte de Cristo, batizado no Espírito Santo, quer dizer, batizado na morte de Cristo. Eu falo, mas não é de falar em língua. Esse que é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. É o batismo na morte de Cristo. O batismo na água não salva ninguém, ele é uma figura. Você tem que ser batizado já pelo Espírito Santo de cima, batizado na morte de Cristo, ter Cristo, o Espírito dentro, a Trindade, o Criador morando dentro de nós, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Três pessoas da Trindade, distintas, separadas, diferentes uma da outra. Quem morreu na cruz foi Deus Pai? Não, foi o Deus Filho. E Deus Espírito, o Consolador, que Jesus enviou, está conosco, para nos consolar. É isso, amém? Que Deus abençoe. Até a próxima, se Ele permitir, não sei quanto. E esperamos vocês também, podem ir lá nos visitar e pregar para nós lá. Irmão Daniel, muito obrigado.